Graça e paz, irmãos. Coube ao pastor da casa fazer o encerramento desses momentos tão grandiosos que nós passamos aqui, envolto à palavra de Deus e aprendendo tantas coisas, tantas informações sobre a palavra do Senhor. Então, para mim é um privilégio, mesmo me sentindo como um dos menores servos do Senhor, de estar aqui à frente desta igreja e poder assim compartilhar com os irmãos sobre a palavra do Senhor. Só falar aos irmãos que não precisam se preocupar com a água, viu? Não se preocupe, não precisa. Eu já tomei até água antes para não incomodar os irmãos aí, tá bom? Então nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Atos dos Apóstolos. Na verdade, o título do livro fala muita coisa a respeito, né, do que esses homens do Senhor fizeram aqui enquanto viveram aqui nessa terra. Embora a gente perceba no livro de Atos uma ação maior de Pedro e Paulo, né? Mas é Atos dos Apóstolos. Aqui está a igreja do Senhor surgindo, as determinações do Senhor passando para seus líderes, homens inspirados pelo próprio Mestre, pelo próprio Senhor. Então, Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, nós vamos discorrer um pouco aqui sobre a missão da igreja. A gente já viu a glória da igreja, nós já vimos a igreja como organismo vivo, né? E hoje nós vamos, então, pensar sobre a missão da igreja. Eu acho que nós já falamos isso várias vezes, mas cada vez que eu estudo esse assunto com a missão da igreja, a gente treme mais ainda da responsabilidade com o que chegou em nossas mãos, né? Jesus ele estava encerrando o momento, a sua missão, e agora começa a missão da igreja, né? O Senhor deixou toda essa responsabilidade para a igreja, mas também não deixou a igreja sozinha. Ela deixou um consolador, um ajudador, que iria conduzir a igreja na execução desse trabalho, em divulgar o evangelho, o que aconteceu a respeito de Jesus em todos os lugares dessa terra. Então vamos ler então Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está falando do seu evangelho, o próprio evangelho de Lucas. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, ele foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, apresentando-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, a Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá, do modo como vocês estão vendo ele subir. Amém? Glória a Deus, irmãos, por essa promessa do Senhor na vida da igreja. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Senhor sabedoria, entendimento, e o meu desejo é que os irmãos estejam completamente envolvidos com o Senhor, para que Ele fale diretamente ao seu coração. Saímos daqui entendendo por que estamos aqui nesse dia,
Porque estamos aqui nesse lugar há 49 anos, né? Essa igreja está aqui. Então, baixe sua cabeça nesse instante e vamos orar. Senhor, nosso bondoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos, ó Deus, porque estamos aqui assumindo um lugar que não merecemos estar aqui. Mas, por Tua misericórdia, o Senhor nos deu essa missão. Nos deu esse privilégio, Senhor, de cuidar da Tua amada igreja. Obrigado, Senhor, pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a transmitir a Tua palavra nesta noite. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o início do livro de Atos, Lucas, ele dá algumas pistas para a gente sobre a quem ele está escrevendo. E aparece o nome aí de uma pessoa chamada Teófilo, não é? Lucas endereça essa cópia para ele. E esse homem, esse rapaz, esse jovem, era uma espécie de alguém muito importante naquele período lá em que Lucas viveu. Os irmãos sabem que Lucas era médico, então tinha uma influência naquela sociedade. E esse homem, ele provavelmente se tornou um cristão, conhecido de Lucas. E ele tinha, talvez, uma abertura muito grande para fazer a divulgação do que Lucas estava narrando para ele. Então, era uma pessoa muito importante e estratégica para que o evangelho chegasse às pessoas. Então, Lucas endereça para ele os acontecimentos em que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele viveu. Algumas coisas que marcaram a presença do Senhor aqui e a sua convivência com os seus apóstolos. No início aqui de Atos, nós podemos perceber, através dessa narração de Lucas, é que Jesus, ele ensinou, ele falou tudo que era necessário de informação para os seus discípulos. O tempo que ele passou aqui na terra, provavelmente 3 anos e meio, né, de ministério com esses homens, ele preparou bem esses homens a respeito de toda a informação que eles precisavam saber a respeito do reino de Deus. Até o dia em que ele chega aqui, ele é levado aos céus, acaba a missão de Jesus e ele volta para o Pai, um lugar que ele sempre desejou voltar e estar, né? O Senhor, aqui na introdução do livro de Lucas, ele estava preparando um grupo de irmãos bem especiais, em que ele trouxe para perto dele. Alguém queria iniciar a igreja do Senhor. Um organismo vivo, como nós ouvimos nesses dois dias, queria levar a mensagem do Senhor a todos os cantos da terra. Era uma mensagem muito importante que todas as pessoas precisavam saber. Não só aquelas pessoas, mas também aquelas que iriam ser acrescentadas pelo próprio Espírito Santo à igreja do Senhor. E esses irmãos que estavam com Jesus aqui depois que ele ressuscitou, eles foram preparados, então, pelo Senhor para iniciar essa nova caminhada da história do cristianismo, da igreja do Senhor, rumo ao céu, rumo à eternidade com o Senhor. Então, Jesus, depois que ele passa todo o sofrimento dele aqui na terra, o sofrimento que leva Jesus à cruz do Calvário, a própria morte do Senhor, ele aparece aqui no livro de Atos, nesse capítulo 1, por um período de 40 dias. Os irmãos já leram essa passagem? Já estudaram a respeito disso? Então, para a informação dos irmãos, Jesus ele ressuscitou e ele vai passar 40 dias com essas pessoas, anunciando acerca do reino de Deus a esses seus servos. Ele então reúne os seus servos, o texto diz que ele está comendo com os seus discípulos, ele está num lugar reunido com eles e ele está comendo. Os irmãos acreditam que foi assim? Jesus ressuscitou e ele está comendo. Ele está continuando a sua conversa com os seus discípulos e a vida de relacionamento que ele começou com esses homens. E ele dá uma ordem a esses homens, ele dá uma ordem a essa igreja em formação. E é sobre essa ordem que nós vamos falar nesta noite, como conclusão desses 3 dias que nós passamos aqui, falando sobre o segredo da igreja. Nós vamos então falar sobre a missão da igreja. Então, primeiro,
o Senhor, ele declara ao discípulo, e por extensão chega até nós, Igreja Batista de Henrique Jorge, que a obra então que eles teriam que fazer, e que nós também teríamos que fazer. A razão dos irmãos estarem aqui como igreja é esta mesma ordem que o Senhor deu aos seus discípulos, e chegou até nós. Então anota aí para o irmão depois não ficar sem saber qual é a razão que você está aqui. Porque é a razão de você estar na igreja. Porque é a razão de você viver em igreja. Em ter uma vida comum aqui com os seus irmãos. Há algo definido na palavra de Deus. Bem definido. E nós não podemos ter mais dúvidas sobre isso. Então, o Senhor, ele declara para os seus discípulos, desta forma: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual já tinha falado para vocês. Pois João, a quem vocês já conhecem bem, ele batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, irmãos, vai acontecer algo sobrenatural na vida desses homens, por isso que eles vão ter esse chamado do Senhor para começar uma obra tão grandiosa na vida daquela comunidade que ali estava e chega até nós, Igreja Batista de Henrique Jorge. Então Jesus, ele ressurreto, ele não se apresenta a todas as pessoas, irmãos. Jesus, depois que ele ressuscita, ele poderia aparecer para todas as pessoas, não teria problema nenhum. Mas ele não aparece para todo o povo que vivia naquela redondeza ou naquele período. Ele se apresenta para as testemunhas que já foram anteriormente destinadas por Deus, como está escrito no próprio livro de Atos. O Senhor já tinha determinado a Jesus a quem é que ele deveria aparecer depois que ele ressuscita. Está lá em Atos, capítulo 10, verso 41, depois os irmãos podem dar uma olhada lá. Os últimos dias do ministério de Jesus aqui na terra, ele passa com quem, irmãos? Ele passa com a sua igreja. Os últimos momentos de Jesus aqui na terra, ele passa com a sua igreja, com os seus líderes, com os seus amigos. Na partida dele, nesse momento que ele está voltando para o Pai, ele queria estar com seus amigos, ele queria estar com a sua igreja. Nos 40 dias que se seguem, depois da ressurreição de Cristo, ele vai aparecer a esses homens, a esse povo direcionado por Deus, aproximadamente de 10 a 12 vezes, conforme a gente pesquisa, estudando o livro de Atos. Por que ele aparece 10 a 12 vezes para essas pessoas? Ele aparece para confirmar para eles que ele ressuscitou. O que ele já havia dito para eles antes de morrer que iria acontecer. Que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Agora ele está lá para testemunhar que isso aconteceu. Então a ressurreição é o evento marcante que dá aos servos do Senhor, à sua igreja inicial naqueles dias, a certeza do que vai acontecer daqui para frente. Então o Senhor vai animar a fé daqueles homens. O Senhor vai dar agora a certeza absoluta para eles do que eles deveriam fazer aqui na terra, aguardando um grande dia em que eles também irão passar por esse mesmo processo de ressurreição. E ressurgir com um novo corpo, um corpo sem pecado. E enquanto ele esteve aqui na terra, Jesus, ele tinha um tema principal nas suas pregações. Irmãos, vão perceber isso se você ler os evangelhos. Ele sempre anunciou nas suas pregações o reino de Deus. E nesses 40 dias que ele passa aqui na terra, antes de ser elevado aos céus, ele continua falando sobre o seu reino. Por que ele fala tanto do céu, irmão? De um reino justo, de um reino dos céus. Por que Jesus fala tanto isso para a sua igreja? Porque o Senhor, ele tinha o desejo de estar com o Senhor, com o seu Pai. Ele queria voltar para o céu. Esse era o verdadeiro anseio de Jesus. Ele queria voltar e ter a sua glória de volta. Ele queria estar agora com o seu reino eterno. Ele deseja estar lá na glória com o Senhor. E dessa mesma forma, cheio de glória, o Senhor voltará daqui uns dias
para buscar a sua igreja com todo o poder de um rei. Ele virá buscar a igreja. E ele descerá com todo o esplendor de alguém que jamais deveria ter deixado a glória, mas deixou por amor a você, por amor a mim. Jesus agora ele volta para o lugar de onde ele jamais queria ter deixado de estar. Então, a igreja, ela está caminhando, e não é de hoje, ela caminha a passos largos, irmãos, para definitivamente adentrar esse reino, aonde o Rei, Jesus, cheio de glória, está nos chamando todos os dias. Todos os dias. Nós estamos aqui na igreja de Henrique Jorge, porque um dia o Senhor chamou vocês para fazer parte da igreja do Senhor. Vocês irão morar nesse reino. Vocês acreditam nisso? Ou os irmãos acreditam que vão ficar nessa terra infeliz aqui, cheia de pecado? Jesus, ele reinará e o seu reino não terá pecado, irmãos. O seu reino, ele é eterno. Então ele diz, olha, João Batista já havia anunciado isso a vocês. João Batista já tinha falado a respeito de mim. João Batista já havia falado que apareceria alguém que era maior do que ele não teria nem condições de desamarrar as suas alparcas. João Batista já havia falado sobre ele. Ele batizava vocês só com água. Mas aparecerá alguém que batizará vocês com o Espírito Santo. E vocês agora pertencerão a uma igreja. Vocês terão um selo eterno. A garantia de que você agora é um filho de Deus. Todo crente em Jesus, todo servo do Senhor, está selado para o grande dia com o Senhor. Você agora pode ser considerado filho de Deus. Você não era filho de Deus, mas com a presença do Espírito Santo na sua vida, você vivendo agora em igreja, pode se considerar agora absolutamente, você é um filho de Deus. E esse selo que está marcado em você, a presença do Espírito Santo na sua vida, é a garantia de que você vai chegar na presença de Deus. Não são suas bondades aqui na terra, até porque você não tem condição de fazer. Não são seus atos de bondade aqui, de caridade que lhe levarão ao céu. É a presença do Espírito Santo, a seleção que Ele fez. Ele lhe selecionou, Ele lhe chamou para você morar com o Senhor eternamente. Parte do Senhor a sua salvação. Não é merecimento seu. Então, crente que vive dentro da igreja, com a cara emburrada, parece que todo dia sofre uma atentada ao seu corpo físico, uma surra, e não é capaz de dar um sorriso para ninguém, sabendo dessa eternidade, que ele vai gozar com o Senhor, sabendo que ele agora tem a presença do Senhor na sua vida. E você vive macambuzo pelos cantos na igreja? Lembre-se, irmãos, vocês pertencem à igreja. E nós vimos nesses dias, a igreja é um organismo vivo. Para quê, irmãos? Para vocês ser testemunha. E interessante que daqui a pouco nós vamos ver que o Senhor une o povo, Ele não chama só um. Ele quer que nós trabalhemos em união. Porque o que fortalece a presença do Senhor e divulga a sua presença entre nós é a união da igreja. É o que nós pensamos juntos. É o que nós fazemos juntos. É o que nós sofremos juntos. Você sozinho não é igreja. Lembre-se disso. Você sozinho não é igreja. Você sozinho jamais conseguirá ser igreja. É por isso que você tem que estar aqui dentro. E nós vimos, nós somos pessoas, homens, cheios de defeitos, mulheres cheias de defeitos. Mas nós temos a presença do Espírito Santo que conserta tudo isso. Que nos adverte, exorta. É isso que tem que ser guardado em nossa mente. Nós pertencemos ao Senhor. Mas nós pertencemos ao Senhor para sermos unidos. Para levarmos essa missão, nós temos que ser unidos. Os irmãos já pensou como é que você vai pregar o evangelho lá em Moçambique, que está essa calamidade toda, é? Moçambique. Como é que aqueles homens chegaram lá para pregar o evangelho? Se não fosse a união, o Senhor entrar na vida daquelas pessoas e nos unir num só corpo, e a igreja contribuir para chegar até eles lá, ajuda. As orações dos irmãos, se não for o Espírito Santo fazendo isso, unindo aqui Henrique Jorge, até aqueles irmãos que estão lá em Moçambique.
Como é que você conseguiria ir para Moçambique, só você? Então lembre-se disso, a igreja ela caminha para o céu, mas ela caminha junta, unidos, não é dividido. Se a igreja dividir pelo caminho, ela não chega aonde o Senhor quer que ela chegue. Você vai atrapalhar. Então a ordem dada para os apóstolos era para que eles aguardassem o cumprimento da promessa, a marca da salvação, a presença do Espírito Santo, que hoje está em todos os seus servos. Meus irmãos, o Espírito Santo é a prova absoluta de que Deus nos ama. Se você tem alguma dúvida sobre o amor de Deus por você, lembre-se, Ele agora mora em você, Ele habita em você. Você anda com o Senhor 24 horas por dia. Você hoje é o templo do Espírito Santo. É por isso que você tem que ter cuidado. É por isso que o servo de Deus não anda mais fazendo as coisas que ele fazia antes. Quando ele era carne, e agora ele é Espírito. E o Espírito anda na verdade, anda na pureza. E o Espírito, ele anseia estar com o Pai, porque foi o Pai que o criou. Ele clama, quero ir para o Pai. Deus está nos levando para Ele. É o Senhor que nos salva, é o Espírito que nos batiza, é o Espírito que nos separa, que nos seleciona para o Senhor. Não somos nós que fazemos algo para receber do Senhor a salvação, não são os nossos esforços que estão nos levando para o céu, mas é o Senhor que vem ao nosso alcance e nos chama com a sua poderosa luz e nos tira das trevas. Porque se não for Ele, eu não saio das trevas, irmãos. Eu jamais teria saído. Olhe para os vícios que atacam a humanidade. Veja se eles conseguem sair sozinhos de lá, se não for a ajuda do Senhor. Se não for a ajuda da igreja orando, clamando ao Senhor. Quantos daqui estão que não tem alguém na sua família que é escravo do pecado, de um vício? Eu conversava com uma pessoa essa semana e disse, olha, a senhora só vai conseguir sair desse vício se a senhora pedir ajuda. Peça ajuda, sozinha a senhora não vai conseguir. A senhora é escrava disso. Eu era escravo do pecado, eu desejava pecar todos os dias. Eu já acordava pensando em pecar. Hoje eu não sou mais assim. Não é merecimento porque eu sou um pastor, mas é porque a minha mente hoje é do Senhor. E eu só penso hoje na igreja do Senhor. Eu só penso no Senhor. Eu só penso estar com o Senhor. Eu só penso servir ao Senhor. Então nós saímos das trevas e agora vivemos na maravilhosa luz de Cristo. E tudo que a igreja faz hoje é vista por todo mundo, por todos. Nós não conseguimos mais esconder de ninguém a nossa vida. O Senhor agora escancarou a nossa vida para o mundo, porque Ele quer que nós sejamos testemunha do que aconteceu aqui em Atos. Vocês serão minhas testemunhas. Então se comportem, ajam como está escrito aqui. Eu passei tanto tempo com vocês, eu orientei vocês, eu ensinei tudo a vocês. Agora cabe a vocês fazer isso. Mas eu vou mandar alguém para ajudar vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Meus irmãos, então o batismo espiritual, a salvação em Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo no meio da igreja, agrega, nos une em um só corpo. Só o Espírito Santo do Senhor é capaz de fazer isso com homens miseráveis que nós somos. E esse corpo unido, irmão, separado pelo Espírito Santo, ele se chama igreja. Ele se chama igreja, a quem Deus deu autoridade, como vimos ontem, para arrombar, para quebrar, arrancar as portas do inferno. Vocês lembram como vocês chegaram na igreja? Lembram? Quase que puxado.
Você chegou aqui dizendo, é o único jeito que tem para a minha vida, é eu me envolver com a igreja, me envolver com essas pessoas que aqui estão. Parece que elas são diferentes, parece que elas não são desse mundo, elas não estão aqui. Eu às vezes converso muito com os meninos que estão no seminário, eu digo como eu gosto do ambiente da igreja, eu fico ali sentado naquela quadra, olhando e contemplando esse ambiente aqui. Porque quando eu saio daqui, irmãos, volta tudo mundo perverso. E eu queria ficar nesse ambiente aqui, todos os instantes, contemplando esse povo exclusivo, separado, para adorar a Deus. Não existe outro povo separado para adorar a Deus, a não ser a igreja do Senhor. Os verdadeiros adoradores estão na igreja. Não estão em outro lugar, estão na igreja. E com quem que nós nos identificamos, irmão, para nos chamar igreja? Para as pessoas nos identificar como a igreja. Com quem que nós nos identificamos? Com a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. E quem que nos identifica então o mundo? É Jesus Cristo na nossa vida. Não é o Abraão que faz as coisas corretas hoje, mas é Jesus na minha vida. É a presença dele, é os ensinamentos da sua palavra. Vocês vão testemunhar a respeito de Jesus, não é de vocês. É por isso que quando eu estou aqui à frente, eu não tenho que falar de mim. Eu tenho que falar da palavra, eu tenho que falar de Jesus. Porque a ordem é essa, que eu diminua, que ele cresça, sempre. Então testemunhe a respeito dele, o que ele fez. Ele morreu, foi à cruz, ressuscitou. Diga isso para todo mundo. Temos, irmãos, o mesmo Espírito. Nós não somos melhor de que ninguém que aqui está. O pastor, por assumir esse lugar, não é melhor do que os irmãos. Nós temos o mesmo Espírito, que nos diz isso todos os dias. Vocês são iguais, façam tudo iguais, comum entre vocês, vivam entre vocês, conversem entre vocês, debatam entre vocês, passem as confusões entre vocês, resolvam os problemas entre vocês. E o Senhor entregou à igreja, entregou a esses homens, os apóstolos do Senhor, esta missão, que deve ser executada pela igreja até a volta. Não parou aqui no livro de Atos, irmãos. Não parou aqui. Chegou aqui Henrique Jorge. 49 anos nós aqui estamos, divulgando o que os apóstolos aqui receberam do Senhor, diretamente do Senhor. O Espírito Santo daria poder a esses homens, aos seus discípulos, para realizar milagres. Ele iria iluminar as suas vidas, santificar as suas almas. É o Espírito Santo que iria fazer isso. Por isso que o Senhor diz, fiquem aí, esperem vocês receberem esse poder. Aí vocês saiam, porque vocês vão perceber que não são vocês que irão fazer a obra. É o Espírito Santo que vai fazer. Vocês serão instrumentos. É por isso que daqui a pouco, mais à frente, aqui no livro de Atos, vocês vão ver todos os judeus ouvindo na sua língua a pregação do Evangelho. O primeiro milagre ali depois da fundação da igreja. Todas as pessoas ouviram o Evangelho pela primeira vez. Todas as pessoas que estavam reunidas naquele lugar, pertencente a outras nações. É o Espírito Santo que dá poder à igreja para fazer isso. Então o Senhor, Ele cumpre a promessa dada aos seus apóstolos. Então, irmãos, andem juntos. Seja realmente um só corpo, para que possamos cumprir a ordem dada à igreja. Porque se você não juntar, se você não se aproximar da igreja, se você não andar em comum acordo com os seus irmãos, provavelmente você vai ficar para trás. Provavelmente você está fora desse processo, porque a sua cabeça, a sua mente só divide. O que o Espírito Santo faz no meio da igreja, ele só une.
Entende, irmãos? O Espírito Santo que habita em mim, ele só une, ele só chama, ele só regimenta. Então, depois desse primeiro momento de reunião com seus discípulos, Jesus, ele continua conversando com eles, mas esses homens parece que ainda têm algumas dúvidas. Parece que eles ainda não ficaram satisfeitos com tudo que o Senhor já havia anunciado a eles. Eles ainda não compreendiam esse fundamento que nós vimos aqui ontem, chamado Jesus, o nome de Jesus. Eles ainda não tinham compreendido essa força, essa manifestação de Jesus através da sua palavra e a função que foi designada à igreja por ele, pelo seu mestre. Eles ainda parece que não entendiam isso. A igreja de Cristo será estabelecida. Olha o segredo, irmãos. A igreja de Cristo será estabelecida pelo poder de Cristo. Para quê, irmãos? Para realizar a vontade do Senhor. Foi isso que nós ouvimos em 2 mensagens seguidas. Esse é o segredo da igreja. É andar para cumprir o que o mestre determinou, para a sua glória, por ele, para ele. Foi assim desde a criação do mundo. Tudo foi criado para ele, inclusive a igreja. A igreja é a sua noiva. Mas eles ainda não entendem. E veja o que vai acontecer em seguida. Vai surgir um questionamento entre eles. Eles tinham muita dificuldade, irmão, de entender o que Jesus falava para eles. É por isso que precisava da ajuda do Espírito Santo. É por isso que precisava de um professor, de um mestre, tão perfeito como era Jesus. Veja o que é que eles vão dizer aí nos versos 6 e o verso 7. Surge uma pergunta que não é autorizada pelo Senhor. O Senhor jamais ensinou isso para eles. Mas para nós serve como uma resposta. A todos nós serve como resposta. Então, olha o que ele diz. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê, irmãos? Aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então é uma pergunta. Os discípulos estavam muito apressados em saber outras coisas. Jesus jamais ensinou para os seus discípulos a respeito disso, porque isso pertence a Deus. O tempo é do Senhor, a execução é do Senhor. Não é no nosso tempo, irmãos. É no tempo do Senhor, todas as coisas irão acontecer. Jesus jamais falou para eles se preocuparem com isso, ou pensarem sobre isso. Mas o Senhor também sabia, o Senhor tinha certeza absoluta, que quando o Espírito Santo descesse sobre eles, depois que eles testemunhassem e vissem a respeito da sua ressurreição, essas expectativas que passavam na cabeça desses homens, presos ainda no Velho Testamento, iria mudar toda a sua realidade de vida. Por isso ele apenas dá em seguida uma leve repreensão para eles. A pergunta deles, ele responde apenas com uma singela repreensão. Não lhes compete saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não lhe compete. Então essa é a resposta que Jesus dá à pergunta dos seus discípulos. Entende, igreja? É uma advertência a nós também. Nem todas as coisas a igreja precisa saber. O que nós precisamos entender e nos submeter já está revelado na sua palavra. O que não está aqui, não cabe a mim me preocupar, irmãos. O que o Senhor quis revelar para a sua igreja já está na sua palavra. E Cristo, ele deu claras orientações aos seus discípulos, para que eles cumprissem com os seus deveres, todas as suas obrigações, tanto antes da morte dele na cruz,
como agora nós vemos aqui em Atos, capítulo 1, depois da sua ressurreição. E o que Jesus orientou a igreja, o que Jesus orientou a sua noiva a fazer, basta para nós. Basta. Não queira avançar o que o Senhor não revelou para você. Não queira adivinhar sobre tempo, o que vai acontecer amanhã. Enquanto, irmão, nós estivermos aqui nessa terra, o que nós devemos fazer é dar um bom testemunho aos nossos amigos, às pessoas que estão olhando para nós. E muitas vezes esse bom testemunho, ele vai vir acompanhado de muitas provações, de muitas lutas. Então é inadmissível você ser um servo do Senhor e passar por lutas e estar murmurando, por exemplo. Vocês têm a ajuda do Espírito Santo, vocês têm o socorro da igreja, você tem o socorro dos seus irmãos, você pode se ajudar através de oração. Então dê um bom testemunho do que você passa de dificuldade na sua vida. Não se lamente por algo que você está passando, mas glorifique a Deus por o que você está passando, porque todo domínio e o poder pertence ao Espírito Santo. E Ele vai mostrar ao mundo, através do seu sofrimento, o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez no meio da igreja. E as pessoas irão olhar para o que você está passando, irão glorificar o Senhor, porque você não murmura, porque você não reclama, mas porque você glorifica a Deus. E eles vão saber que não é coisa sua, é algo divino que está na sua vida. O que nós precisamos, irmão, continuar fazendo, como igreja do Senhor, é continuar dando um bom testemunho a todas as pessoas que acompanham a igreja. Por isso, irmãos, mais tarde, com a descida do Espírito Santo, lá no capítulo 2 desse livro de Atos, eles compreendem a sua missão. E com a ajuda do Consolador, eles dão início à sua tarefa como igreja. E eles começam a pregar a palavra. Eles agora estão tomados por esse poder. Literalmente, o dono da missão assume a missão. Entende, igreja? O dono da missão, no capítulo 2, ele assume a missão. E esses homens agora entendem que eles são apenas instrumentos, que eles não precisam se preocupar se tem que julgar Israel, se é o tempo do reino de Israel. Eles têm que se preocupar agora que eles são apenas instrumentos para que o dono da missão cumpra a missão. De que o Evangelho chegue a todos os confins da terra. Nós somos apenas instrumentos, humildemente usados pelo Senhor. Se coloca à disposição, irmão, do Senhor. No capítulo 3 do livro de Atos, diante de um coxo, o Senhor mais uma vez demonstra o poder da igreja, o fundamento, a força. E aquele homem realiza a vontade de Jesus. Como é que o Pedro fala com o coxo que ali está? Como é, irmãos? Pedro, me dá um trocado aí. O que é que ele diz? Eu não tenho, porque não tinha mesmo. Porque a orientação do Senhor é que eles andassem sem isso, sem dinheiro, sem prata, sem bens. Que eles deixassem tudo pelo Senhor. Eles não poderiam andar e nem depositar em dinheiro em conta. Eles não poderiam se apegar aos bens dessa terra. Eles não tinham mesmo. E aí ele diz com toda a autoridade, eu não tenho nem prata nem ouro. Eu só tenho uma coisa, é Jesus da minha vida. É no nome dele que você vai se levantar. Então levanta, no nome de Jesus. O fundamento da igreja, irmãos, é o que nós sabemos a respeito do nome de Jesus. Fique gravado isso na sua cabeça. Foi pregado sexta, sábado, eu estou voltando a falar isso novamente para os irmãos. O fundamento da igreja é saber quem é Jesus na sua vida, por exemplo. Como é que você se relaciona com Ele? O que é que você sabe a respeito dEle?
Então é esse fundamento que Pedro diz para aquele homem lá, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o único que há salvação para todos os homens, é o nome de Jesus. Você tem que viver nessa terra como igreja, pregando sobre o nome de Jesus. Então, meus irmãos, enquanto nós estamos unidos aqui nessa terra como igreja, fazendo o que o Senhor determinou para nós, aonde é que o Senhor está nesse exato momento? O Senhor, Ele está no céu e cuida das coisas que são do interesse dEle. E Ele age por meio da sua igreja, com amor e sabedoria, até aquele grandioso dia em que Ele vem buscar a sua noiva, para estar com Ele para todo sempre. É assim que se encontra a igreja no relacionamento com o Senhor. Jesus, Ele está no céu. Ele está cuidando das coisas que são do seu interesse. E Ele age através da igreja, com muito amor e sabedoria, dando a todos nós o discernimento, para chegarmos àquele grandioso dia, em que todo olho verá a manifestação do poder do Senhor arrancando a igreja daqui. Então, depois disso, que Ele responde a pergunta deles. Ele orienta o que é que eles precisam se preocupar. E agora nós chegamos então, irmãos, à conclusão da nossa palavra dessa noite. E chega também à conclusão das orientações feitas por Jesus aos seus discípulos, que marca a sua despedida aqui da terra, fisicamente. O Senhor agora termina todas as orientações e Ele agora vai partir de volta para o céu, para estar com o Senhor, com o seu Pai. Então, o momento da despedida é a certeza da sua volta, irmãos. O momento da despedida de Jesus aqui com os seus discípulos é a certeza da sua volta. Veja o que diz aí do verso 9 ao verso 11. Tendo dito isto, Ele foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? E este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Então, irmãos, o momento da despedida de Jesus aos seus discípulos é a própria certeza da sua volta. Se tem alguém aqui na igreja, se tem alguém entre nós aqui, que acha que essa história que Jesus vai voltar, que Ele está demorando, não vai se concluir, lembre-se disso. Datas, tempos, não cabe a vocês. Não cabe a vocês. O que vocês têm que fazer é ser minha testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a ordem. Não fique preocupado se está demorando, se vai voltar amanhã. O Silas falou hoje aqui. A igreja vivia todos os instantes podendo sair daqui. Eles sabiam que a qualquer momento eles iriam embora. É assim que temos que viver. Todos os dias, debaixo dessas orientações. Então, Jesus, depois de orientar a sua igreja, Ele foi para o lugar que Ele sempre desejou. Ele foi para o céu, porque foi de lá que Ele veio. E é de lá que Ele vai voltar. Não é de lá que Ele vai voltar? Varões galileus, da mesma forma que vocês viram esse homem subir, Ele vai voltar. Da mesma forma. Então, não há nenhuma dúvida de que Jesus Cristo vai voltar. Mas se nós permanecermos, irmãos, parados, como esses homens parece que iriam ficar, olhando para o céu, se nós ficarmos aqui pensando nas coisas insignificantes desse mundo,
coisas que nos atrapalham no relacionamento do Senhor, no cumprimento da missão. Quando nós estamos ocupados com essas coisas, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, nós não acreditamos na tua volta. Quando você se apega a esse mundo, quando todas as coisas que você olha para esse mundo, quando você destaca que o seu futuro é aqui, você está dizendo: eu não acredito que o Senhor vai voltar. Por isso, irmãos, que no Novo Testamento a visão é outra. Tudo pertence ao Senhor e nada pertence a mim, tudo é dele. Porque a qualquer momento ele vai nos tirar daqui. Troque, irmãos, troque tudo que você tem nessa terra pela volta de Jesus hoje. Troque, será a maior, maravilhosa glória que você vai ver, do que você vai viver. Então troque todos os seus anseios que você tem nessa terra pela volta do Senhor hoje. Porque era assim que a igreja vivia, era assim que os apóstolos viviam. É por isso que não é utopia o que fala no livro de Atos, que eles dividiam tudo, que eles comiam tudo, era comum em tudo. É porque eles viviam dessa forma. Eles acreditavam que o Senhor poderia tirá-los daqui a qualquer instante. Então, quando os meus olhos estão presos nesse mundo, como esses homens ficaram olhando para o céu, como quem diz assim: vixe, ele foi embora, e agora? Nós estamos negando para o mundo que Jesus irá voltar. Meus irmãos, que o Senhor ele nos estimule a pensar na sua vinda todos os dias. Que o Senhor nos ajude e nos desperte para essa realidade que irá acontecer. Como ele prometeu a descida do Espírito Santo aos seus apóstolos, ele prometeu a nós que ele está para voltar. Igreja de Henrique Jorge, que o Senhor nos console, que o Senhor nos anime, quando nós estivermos com medo, com dúvidas e inseguros a respeito desse acontecimento, que a nossa expectativa, ela seja constante, cheia de alegria, nos levando a ter uma vida digna, irrepreensível diante do Senhor, vivendo todos os dias como aquele que a qualquer momento vai estar na presença dEle. Você vai fechar os olhos e vai acordar na presença do Senhor. Tenha uma vida nessa terra irrepreensível. Então, irmãos, igreja do Senhor, entenda isso. Nós devemos testemunhar diante do mundo que isso aqui aconteceu. O que está escrito no livro de Atos aconteceu. Jesus ressuscitou. Ele passou mais 40 dias. Ele apareceu para cerca de 500 pessoas. E que a sua forma de voltar ao mundo, quando ele ressuscitou, é a prova de que ele é o Messias prometido lá no Antigo Testamento, que viria salvar toda a humanidade. Está garantido de que Jesus, ele é o nosso Salvador. Não virá outro, não terá outro. Porque todas as provas de que Jesus, ele é o Salvador, se cumpriu, irmãos, aos nossos olhos, através das Sagradas Escrituras. Jesus, ele é o fundamento da nossa esperança eterna. Sem Jesus em nossas vidas, nós estaríamos perdidos, irmãos. Nós, igreja do Senhor, nós não fomos chamados pelo Senhor. Nós não fomos ordenados pelo Senhor. Da mesma forma como ele disse para os seus discípulos, para ocuparmos grandes cargos nessa terra, grandes posições nessa terra. Nós não fomos chamados do Senhor para isso. Nós fomos chamados pelo Senhor para pregar a Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós fomos chamados por Jesus para essa grande missão, fazê-lo conhecido até os confins da terra. Nós estamos encerrando, irmãos, mais um aniversário desta amada igreja local. E eu gostaria de deixar para a minha amada igreja essa mensagem de ânimo para todos vocês, meus irmãos amados.
Jesus prometeu que nós não estaríamos sozinhos. E isso é a realidade. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele cumpriu essa promessa. Ele nos enviou o Espírito Santo e que hoje habita em todo convertido. E agora, irmãos, a sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus é o estabelecimento do seu reino. E isso nós veremos, teremos uma visão completa disso. Da mesma forma que os apóstolos viram naqueles dias, nós veremos o Senhor voltar. Da mesma forma. Então não fiquem com medo, não fiquem temendo esse momento. Não tenham medo do livro de Apocalipse. Porque para a igreja do Senhor será uma visão gloriosa. Gloriosa, cheia de poder. Agora, irmãos, a segunda vinda de Jesus não deve ser algo que você tem que estar especulando toda hora, em que você bisbilhote toda hora, em que você fique preocupado com isso, porque isso vai acontecer, vai se cumprir quando chegar a hora do Senhor. Quando chegar o relógio de Deus, vai se cumprir a volta de Jesus. Não é seu relógio, é o relógio do Senhor. E enquanto Ele não vem, a convocação para a igreja é você lutar todos os dias, é você pedir todos os dias, é você se preparar todos os dias, para quando esse grande dia chegar, você esteja presente na igreja do Senhor, e não esteja fora, porque alguns ficarão de fora, alguns que aqui estão poderão ficar de fora. Então o que nós temos que avisar para a igreja, avisar para os queridos amigos que aqui estão, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se preparar para esse grande dia. Eu não sei os irmãos, mas eu anseio por esse dia todos os dias, porque quem é o meu Senhor é Jesus, e é com Ele que eu quero estar, irmãos. Então, igreja do Senhor, nós vimos nesse primeiro capítulo de Atos, a glória da partida de Cristo, como foi bela aquele momento para os discípulos, como eles viram, como eles ficaram olhando para o céu, observando o Senhor ir. Aquele momento foi glorioso, e como a igreja do Senhor, nós veremos também a glória do seu retorno, ainda nesses dias. É assim que nós temos que pregar, é assim que nós temos que falar. E que Deus, irmãos, igreja do Senhor, nos abençoe todos os dias. Nós fomos chamados pelo Senhor para cumprir essa missão, fazer o Senhor conhecido em todos os cantos da terra. Então, se o irmão ainda não se engajou nessa missão, você ainda não entendeu como discípulos a missão que foi entregue à igreja do Senhor. Então, se o irmão tem alguma dúvida, porque você está nessa igreja, porque você é membro dessa igreja. Por exemplo, eu sou membro dessa igreja há 30 e poucos anos. E eu tenho que saber todos os dias que a minha missão de estar aqui é anunciar a respeito do que Jesus fez. A respeito do que aconteceu com Jesus quando Ele esteve aqui nessa terra. Dizer para as pessoas que Ele ressuscitou. E que nós iremos ressuscitar para a vida eterna. Uns para viver com o Senhor no céu, de luz, de glória com o Senhor. Outros vão ir para o inferno, morar longe do Senhor. Mas todos ressuscitaremos. Todos estaremos presentes no Senhor. Todos daremos satisfações da nossa vida ao Senhor. Não pense que o Senhor, Ele olha para você e não sabe da sua eternidade, porque Ele já sabe. Ele já sabe. Então, cada dia mais, igreja do Senhor, se santifique. Cada dia mais se comprometa com o Senhor. Viva diante dEle, como fosse o seu último dia de vida aqui nessa terra. E contemple a glória do Senhor na sua volta, ainda esses dias. Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos orar nesse instante.